Vamos resolver essa questãozinha do Enem, que é uma questão da 2025 sobre estequiometria, né? Esse assunto que a gente vai relacionar os valores de massa, né, de uma reação, né? Valores de massa entre reagentes e produtos. A gente faz normalmente essa relação. Então vamos só fazer aqui uma leitura bem rápida. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio. A massa molar do nióbio é 93 gramas por mol, ou seja, a cada mol de nióbio a gente tem 93 gramas. Metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço, automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de Nb2O5, com excesso de 10% de alumínio, massa molar de 27 gramas por mol. Mais uma vez, um mol de alumínio vai ter 27 gramas. Em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química, então essa é a equação química, e ela diz que nós temos essa substância, que eu acho que é, não sei exatamente o nome, mas seria pentóxido de dinióbio, acho que é o nome, mas enfim, isso aqui não interessa no momento, e eu tenho 3 mols de nióbio para reagir com 10 mols de alumínio, e isso vai formar 6 mols de nióbio e 5 mols de óxido de alumínio. Aí diz também, uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio nas condições descritas, na produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%. A massa, aí vem a pergunta, né, que você o que a gente vai procurar, a massa de alumínio em quilograma estimada pela engenheira é mais próxima de. Então a gente precisa só saber que ele só está fazendo a relação entre a quantidade de alumínio com a quantidade de nióbio. Os outros valores não nos interessam, né? Tanto o valor em relação a essa primeira substância e essa segunda substância, esse outro produto formado. Aqui é um reagente, né? E aqui é um produto. Então, isso aqui não nos interessa, a gente só precisa fazer a relação entre o alumínio e o nióbio. Então, primeiro a gente vai pegar os dados, né? Os dados que eu digo são os dados referentes aos valores de massa molar. Então a gente vai fazer a relaçãozinha de acordo com o que foi dado na questão, que é o seguinte: a gente tem alumínio que vai reagir e isso vai produzir nióbio. Só que pela estequiometria da reação, a gente está vendo aqui, ó, que tem o valor 10 aqui, né? Então a gente vai ter 10 mols de alumínio. Então a gente sabe que tem 10 mols de alumínio. Só que a massa do alumínio, a cada mol ele vai ter 27 gramas. Então você pode, deixa eu só ajeitar aqui, fazer primeiro 2, né? 27 gramas por mol. Essa é a massa do alumínio. E eu tenho 10 mols, né? Na verdade, eu poderia até escrever dessa forma aqui para facilitar para vocês, que é 27 gramas por mol, né? E aqui seria 10 mols, eu acabei não colocando, mas enfim. Só para dizer que aqui quando eu fizer o cálculo, né, eu posso eliminar mol com mol. Mas vamos lá, o nióbio, a massa dele é 93. Então eu vou escrever aqui que a massa do nióbio é 93 gramas por mol. E a quantidade de mols que eu tenho de nióbio é 6. Então eu vou multiplicar esse valor de 93 gramas por 6, porque é a quantidade de mols que eu tenho, né, equivalente a 6. Então eu vou ter que multiplicar por essa massa. Só para dizer para vocês que aqui é o seguinte, ó, eu elimino mol com mol, e aqui também teria mol, né? Teria que ter mol, porque são 6 mols, elimina. Então eu vou ter agora de alumínio multiplicando 10 vezes 27, nós vamos ter 270 gramas. E a quantidade de nióbio que a gente tem, se a gente fizer o cálculo aqui, dá 558, você pode fazer o cálculozinho aí, é só multiplicar 6 vezes 93, dá 558. Então eu tenho a seguinte relação: para que eu produza nióbio, a quantidade deve ser de 558 gramas, né, o valor estequiométrico de nióbio, eu preciso de 270 gramas de alumínio. Aí a pergunta diz o seguinte, que essa engenheira calculou que ela precisava produzir 9,3 kg de nióbio. Então ela precisa agora produzir isso aqui, ó, 9,3 kg de nióbio. Então nessa condição, ela precisa encontrar qual é a quantidade
de alumínio que vai ser necessária para fazer para fazer essa reação. Lembrando que essa quantidade que a gente tem aqui usando em quilogramas, ela tem que estar na mesma unidade que nós estamos usando as outras. Ou eu transformo tudo para quilo, para ficar igual com os outros, isso aqui está com quilo, né, para ficar igual. Ou eu transformo tudo para grama, né? No caso, isso aqui que é a única coisa que falta para transformar para grama. Eu prefiro transformar para grama. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir. Então, aqui eu boto 270 gramas, que vai ser o equivalente, que vai produzir o equivalente a 558 gramas de nióbio. Isso aqui, basta multiplicar por 1000. Quando a gente multiplica isso aqui por 1000, o valor vai dar 9.300 gramas. Tem um detalhe que é importante dizer, né, que a gente vai ter que se atentar ao final, que é o seguinte, ele diz que a quantidade de alumínio é feita, né, é usada com excesso de 10%, ou seja, além do que a gente encontrar aqui, a gente vai ter que adicionar mais 10% para saber qual é o valor mais próximo disso, né, para saber qual é a resposta. Beleza, né? Chegamos aqui numa regrinha de 3 e a gente precisa agora fazer aquele velho cálculo, né, do meio pelos extremos para que a gente encontre a resposta. Chega aqui, para algumas pessoas podem ter dificuldade porque vê um número desse muito grande e aí a pessoa começa a querer desistir de fazer a questão se ela não sabe, né, como fazer isso aqui. Às vezes dá preguiça, o cálculo é grande, mas aqui tem uns truques, né, que você pode fazer, que é usar a simplificação. Você pode simplificar números na horizontal ou pode na vertical, ou seja, uma coluna, né? Você poderia, qualquer uma das colunas você pode simplificar, porque facilita o seu cálculo. Eu fazendo essa questão, qual foi a estratégia que eu encontrei aqui? Eu posso primeiro simplificar aqui por 2, né? Eu simplifico esse aqui por 2 e esse aqui também por 2. Veja que eu estou fazendo a simplificação na mesma linha, tá certo? Poderia fazer na coluna também, mas só que aí eu teria que achar outro fator, né, que pudesse dividir os dois ao mesmo tempo, né? Ou até no caso 2 daria. Mas vamos lá. Nesse caso aqui a gente vai dividir primeiro aqui por 2. Eu estou fazendo isso aqui para facilitar o cálculo. Se você já sabe, pode fazer direto, resolver a regra de 3 e achar o resultado, né? O resultado dessa primeira etapa. Então, quando eu divido isso aqui por 2 para facilitar o meu cálculo, né, eu já sei que isso aqui vai dar 135. 270 por 2 dá 135 gramas. E o 558 vai dar 279 gramas. Opa, deixa eu ajeitar aqui o 9 primeiro, né? Se você não sei como é que faz esse cálculo, você faz na mão, né? Não tem problema. Só para dizer aqui, por exemplo, como é que você faria esse aqui, que é o 558 por 2, né? Você faz aí, bota aí 558, divide, né, por 2, 5 por 2 dá 2, né, 2 vezes 2 dá 4, sobra 1, vem 5 para cá, aqui você bota 15 por 2 dá aproximadamente 7, 7 vezes 2 dá 14, para 15 dá 1, baixa o 8 e aqui vai 9, né, que de 18 por 2 dá 9, então só para mostrar que você pode fazer dessa forma. Show! Repete o que ficou, né? Aí pronto, repetiu o que ficou. Pronto, só que aqui ainda ficou difícil, né? Porque, puxa, ainda é um número grande para você fazer essa divisão. Então, qual é a estratégia que eu uso? Eu divido novamente, eu encontro um valor que dê para eu dividir novamente. Então, no caso, aqui eu vou dividir de novo nessa linha, né? Então, qual é o valor que eu posso usar para dividir os dois ao mesmo tempo? É o 3 agora. Então, eu divido aqui, o 3 e aqui também o 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque numa situação de uma prova como a do Enem, você não pode usar calculadora. Então, você tem que usar desses artifícios de fazer o cálculo manual, né, para poder facilitar o seu trabalho. Então, quando a gente divide 135 por 3, a gente vai chegar no valor 45. Então, você pode fazer aí para resolver, né? E quando a gente chega no 279 dividido por 3, a gente vai chegar no valor 93. Show, né? Agora, olha só que interessante. Você repara que aqui tem é quase igual, né? Esse valor aqui, a única diferença são esses dois zeros.
Então, qual é a estratégia aqui? Aqui tem 2 zeros, né? E aqui tem 93 e aqui também tem 93. Qual é a estratégia aqui? Isso aqui quer dizer que o número de baixo é 100 vezes o valor de cima. Ou seja, eu multipliquei 93 por 100 e deu 9.300. Né? Então, beleza, né? Aqui fica... Desculpa, multipliquei por 100, né? Mas aí o que eu faço, né? Fica fácil a minha vida agora, porque eu divido aqui, ó. Eu posso dividir os dois por 93. Aqui eu posso dividir por 93 e aqui eu também posso dividir por 93. Agora eu estou fazendo a divisão na coluna. Por que eu estou fazendo isso? Mais uma vez explicando para vocês, nós estamos fazendo dessa forma para que você tenha que fazer o cálculo manualmente, né? Então, dividindo. Se a gente dividir esse valor aqui por 9, repete o 45 aqui, tá? Agora, divide por 93 dá 1. Isso aqui, se você dividir por 93, vai dar 100. Não é isso? Beleza? E repete aqui o tracinho e aqui repete o x. Poxa, show de bola, né? Agora ficou muito fácil. Porque agora, pessoal, aqui fica 1, né? Quando eu for multiplicar meio pelos extremos, aqui fica 1, né? X vezes 1 dá x. Então agora, o que eu faço? Ó, boto bem aqui, x vezes 1 dá x. 45 vezes 100 dá 4.500 gramas. Putz, você viu aqui, caramba, cheguei no resultado. Né? Por quê? Porque quer dizer, eu cheguei no resultado. Porque aqui 4.500 é 4,5 kg. Ainda não. Por quê? Não esqueça que na questão ele fala justamente que você tem que adicionar um excesso de 10% de alumínio. Nós estamos calculando justamente esse valor de X, está aqui nessa coluna do alumínio, tá? Então, nós estamos calculando aqui esse valor referente à quantidade de alumínio, dá 4.500 gramas. Só que fala-se na questão que está sendo utilizado o excesso de 10%. Então, qual é esse 10%? Então, eu tenho que descobrir quanto é 10% de 4.500 e adicionar nesses 4.500. Então, o que eu faço agora? Vou aqui, 4.500, eu não quero 10% disso aqui, eu vou multiplicar, ó, vezes 10 dividido por 100, tá? Lembrando que 10% é a mesma coisa que, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Fiz aqui o contrário, mas você vai entender, né? Então, pronto. Aqui fica fácil, né? Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Multiplique agora 45 por 10, dá 450. Agora eu somo, né? 4.500 mais 450. Quando eu faço essa soma, eu chego no valor de 4.950 gramas. Só que o valor dado, né, nas opções aqui está sempre em quilo. Então eu vou transformar isso aqui para quilo. Como? Basta dividir por 1.000. Quando eu divido isso aqui por 1.000, isso aqui vai me dar exatamente 4,95 kg. Esse valor aqui, ó, tá vendo? É o valor do resultado final. Ele é mais próximo de quê? Do valor de 5 kg. Então a opção correta, alternativa é. Então é uma questão que não é necessariamente difícil, só tem esse trabalho, porque no final das contas tem que fazer esses cálculos aqui. Se você conseguir fazer direto daqui, ó, né, daqui dessa etapa, ó, se você conseguir fazer direto, tá bom demais, porque você agora pode simplesmente fazer o cálculo bem rápido aqui e resolver, mas não é o caso para a maioria das pessoas. A gente tem que sair simplificando até que a gente encontre esse resultado. Então é isso, fica aí a dica, né, para você responder essa questão, e procure outras questões do mesmo modelo para você aprender a resolver questões de estequiometria, que são assuntos que sempre caem, é um assunto que sempre cai nas provas do Enem. Para você entender bem estequiometria, fica a dica aí para você começar a estudar Lei de Lavoisier, depois, né, primeiro, aliás, aí depois você vai estudar depois a Lei de Proust, Lei das Proporções Múltiplas, e depois você vai, né, vai aprender o que realmente é estequiometria, né? Isso aqui é uma parte introdutória. Essa parte de Lei de Lavoisier e Lei de Proust é mesmo como se fosse uma parte introdutória, né? Para você estudar a estequiometria. Depois você vai começando com reações mais simples até chegar a uma reação como essa, que não é tão difícil,
né? Basta você fazer aí alguns exercícios que você se prepara. Não esqueça que também leia com bastante atenção o enunciado, porque se você não se atentar a esse detalhe que diz aqui, ó, que isso aqui está usando um excesso de 10% de alumínio, você pode esquecer desse detalhe e marcar a letra D, né? Porque se você for direto só no resultado que tem aqui do cálculo, vai dar a letra D. Então é isso. Bons estudos e espero vocês na próxima. Valeu, obrigado. Deixa o like aí, tá? Compartilha, enfim.